A inseminação artificial, ela veio assim para revolucionar a produção de leite. Na monta natural, você vai ter que identificar cio. Você tem que ver o cio para estar levando lá no touro. Se você não vê cio, como é que tu vai levar aquela vaca no touro? Dar mais atenção para a parte reprodutiva, ser mais eficiente na parte da reprodução, você vai ser mais rentável. O manejo reprodutivo impacta diretamente a produtividade do rebanho. Tudo começa pela seleção dos melhores animais e a promoção da melhor genética possível. E entre monta e inseminação artificial, o veterinário Henrique indica a segunda opção. Esta escolha tem relação com o tempo, com a possibilidade de optar pelo nascimento de mais bezerras do que machos por meio do semissexado, e ainda estabelecer, com o uso de biotecnologia, o horário de ovulação da vaca, o que determina um elevado índice de eficiência da inseminação. Hoje, trabalhando com o nosso rebanho, né, a dificuldade que você tem em, às vezes, identificar o cio de um animal, porque a identificação de cio é uma coisa que você tem que ir lá e enxergar isso. E a nossa produção, os animais eles são de alta produção. Então, a tendência deles demonstrar cio é menor. Eles têm uma tendência de demonstrar menos cio. E o tempo de cio, ele é mais curto. Então acontece o quê? Para você visualizar o cio daquele animal é difícil. E assim, tá aí, o que eu faço para solucionar esse problema então? Então tem as biotecnologias da reprodução. Uma delas é o quê? A inseminação artificial em tempo fixo. A gente faz o quê? A gente elabora um protocolo para esse animal, vai ser feito um protocolo para estar inseminando ele em determinado dia. Então a gente inicia um protocolo hoje, dependendo qual o tipo de protocolo adotado, em 10 dias esse animal vai ser inseminado, sem precisar avaliar o cio dela, se ela está demonstrando ou não o cio. Então assim, a inseminação artificial, ela veio assim para revolucionar a produção de leite. Então o que a gente pensa? Na monta natural, você vai ter que identificar cio. Você tem que ver o cio para estar levando lá no touro. Se você não vê cio, como é que tu vai levar aquela vaca no touro? E pensando em melhoramento genético, às vezes fica naquela, mas tem touro que ele puxa muita produção de leite. É o touro de propriedades, e eu vivenciei isso em produtores que tinham touros excelentes, que as filhas davam boas. Só que você tem que entender que você está colocando um touro, uma genética, em todos os animais da propriedade. Tá? Em todos os animais. Então acaba acontecendo o quê? Que às vezes aquela vaca de primeira cria, ou aquela de segunda cria, ou uma novilha, elas não poderiam ser colocado o mesmo touro nelas. Aí entra o acasalamento. Aí para fazer um acasalamento é com a inseminação artificial. Porque você vai precisar do sêmen, né? Você vai avaliar o touro de uma empresa, avalia de outra empresa, você seleciona, eu quero esse touro, quero aquele touro, quero um touro para sexado, que nasce uma fêmea. Então o touro, a monta natural, ela não vai te fornecer isso. Mas não há como medir a eficiência de uma propriedade sem dados. Só quem monitora os números consegue fazer os ajustes e adequações necessárias. Isso envolve desde a conversão de ração em leite, mas também a data de nascimento de cada animal, a previsão de data do parto, a ocorrência do cio, período de serviço, diagnóstico da gestação e a data de secagem. Alguns produtores ainda não têm esse entendimento de fazer anotação, marcar. Você inseminou a vaca hoje, vai lá, anota qual foi o touro que você inseminou, de que empresa que é, coloca o nome do touro, coloque o código do touro. Para qual motivo? Por que eu preciso ter essa marcação? Porque primeiro, que eu marcando o dia que eu inseminei esse animal, eu vou saber quando que esse animal vai parir. A anotação, ela vem para facilitar o manejo para aquela vaca lá em específico. Então, se eu anoto qual foi o touro que eu inseminei esse animal, então eu já sei quando nascer uma filha, vou saber de quem é o pai dela e a mãe. Então eu já sei essa carga genética que aquele animal vai ter quando ele nascer. Então se nascer uma fêmea, a gente já sabe qual que é o histórico. A importância de eu saber o dia que eu inseminei a vaca, quando eu vou secar essa vaca. Eu preciso fazer a secagem correta desse animal. Tem um prazo, isso tem vários estudos que mostram para nós, que a gente tem que secar o animal no período correto. Então a gente trabalha entre 45 e 60 dias, que é o período de secagem. Como é que eu vou saber qual o dia de secar se eu não anotei o dia que eu inseminei a vaca? Então se eu não anotar o dia que eu inseminei a vaca, a gente vai estar secando animais, às vezes ele não dá o prazo correto da secagem, e daí a gente não tem um bom desempenho reprodutivo desse animal depois
de parido, né? Então a gente tem os manejos que a gente fala, o período de transição, que são 21 dias antes do parto, 21 dias depois do parto. Então 21 dias antes do parto a gente fornece uma dieta chamada de dieta pré-parto. Então se eu sei exatamente o dia que a vaca vai parir, eu sei que 21 dias, de 21 a 30 dias a gente vai fornecer uma dieta diferenciada para aquele animal, para preparar ela para o momento do parto. Então essa dieta a gente chama de uma dieta aniônica. A função dela é o quê? Preparar a vaca para o momento do parto, porque o parto é desafio para o animal. É um desafio muito grande. Então, a exigência tanto nutricional quanto a questão de cálcio, a condição do score da vaca, se a vaca está gorda, se a vaca está magra, tudo isso influencia. Com uma dieta balanceada, a gente consegue controlar isso. Então, a importância de lá no início, no dia que a gente inseminou esse animal, para decidir qual vai ser o dia que a gente começa a fazer esse pré-parto, vai saber o dia do parto. A gente já tem, às vezes, uma confirmação quando tem um acompanhamento do veterinário fazendo a parte da reprodução, fazendo ultrassom, fazendo esse acompanhamento. Você, às vezes, já sabe o que vai nascer, se vai ser um macho, vai ser uma fêmea. Então, são várias as técnicas aí, as opções que a gente tem como implementar dentro da propriedade para ter uma eficiência, né? Então, a secagem do animal, por exemplo, vou secar o animal 60 dias antes do parto, a gente vai escolher uma bisnaga para prevenir nesse período seco que o animal não vai estar produzindo leite, a gente coloca uma bisnaga vaca seca e a gente tem que ser condizente com o período que ela vai ficar seca. Então, se eu não tenho anotação nenhuma que bisnaga que eu vou escolher vai ser de 40 dias, vai ser de 45, vai ser de 60, a gente fica naquela, né? Vamos escolher o quê? Então, a gente sabendo o momento certo, ou pelo menos aproximado da data do parto, que é uma previsão, né? Às vezes tem vaca que vai parir com uns dias a mais, outras com uns dias a menos. Mas normalmente isso não foge muito à regra, né? E a gente escolhe a bisnaga correta para não ter problemas depois que a vaca parir com o descarte do leite, né? A qualidade do colostro depende muito da sanidade do animal. Então hoje existem várias vacinas reprodutivas, vacinas que melhoram a condições de passagem de imunidade para a bezerra. A imunidade da bezerra ela não vem pelo sangue na hora da gestação, ela vai vir no colostro. Então a gente forneceu um colostro de qualidade, condizente com o que deveria uma bezerra estar ganhando, que a gente hoje fala em questão de Brix de colostro. A gente tem um aparelho que mede a qualidade do colostro, já tem disponível. Então a gente avalia o colostro e sabe se aquele colostro que a bezerra está tomando é um colostro de qualidade. Então a gente trabalha aí com um Brix acima pelo menos de 23%. O bom ideal seria aí dos 25, 27, 28. Tem vacas que dão acima da média, assim, que você vai fazer a leitura no refratômetro e ele dá estourado, então dá uma qualidade excelente, que é o que a gente busca, a gente quer uma qualidade boa, que esse colostro para a bezerra, qual que é a função dele? É melhorar o desafio que a bezerra vai ter nesses primeiros 60 dias de vida, para não dar pneumonia, para não dar diarreia, para ela estar preparada para aqueles monte de bactérias e vírus que tem nos ambientes, que infelizmente a gente não tem um controle total, e o colostro ele passa essa imunidade. Então tu vê que aquela questão da secagem, né, a importância disso dali para ter uma qualidade de colostro para a bezerra aproveitar o que a mãe está passando. Henrique também alerta sobre a necessidade de manter o calendário de exames e vacinas em dia. A erradicação da brucelose ainda é um grande desafio. E não é só ela que preocupa. A convivência de cachorros em meio às vacas também é uma situação que precisa ser evitada. A neóspora ainda não tem cura e pode trazer um grande prejuízo às propriedades. Então a brucelose hoje ela acaba sendo um gargalo aí na questão dos abortos, né? Então às vezes acaba o animal abortando de 7, 8 meses. Então é uma doença que infelizmente ainda está presente no nosso rebanho, né? A gente quer o máximo erradicar, mas não é tão simples como a gente imagina, né? Então é uma bactéria que ela está aí presente no ambiente, né? Então é difícil da gente conseguir controlar 100%, né, na propriedade. Mas os exames eles são imprescindíveis para fazer e identificar se tem algum animal positivo, né? Aí a gente acaba fazendo a eliminação desse animal, né? E puxando para outras doenças que são as mais comuns na nossa rotina do dia a dia, a gente fala em a IBR, que é a rinotraqueite infecciosa bovina,
que é uma doença muito presente, a BVD, que é a diarreia viral bovina, e a leptospirose, né, que são assim as 3 principais, e a gente tem vacinas, né, preventiva para trabalhar para prevenir essas doenças, né. Aí tem uma que é um gargalo, que é a neóspora, que ela é uma doença que ela está vinculada com o cachorro é o transmissor dessa doença. Então, propriedade de leite hoje que não tem cachorro é difícil, então toda a propriedade acaba tendo cachorro, é animal que às vezes de estimação, animal de guarda, enfim, né? Então o cachorro hoje ele passou a ser normal no convívio, né, de todas as pessoas. Só que nós pensando em vaca de leite, a chance às vezes daquele cachorro ele tá contaminado, porque o cachorro ele não mostra sinal, ele não mostra que ele está com a doença, só que ele é um transmissor ativo, ele vai acabar contaminando as vacas. Então é uma doença que é muito presente nas propriedades. Ou se a gente passar uma régua, eu acho que eu risco a chutar aqui que acima de 90% das propriedades tem a doença. E às vezes a propriedade não sabe porque não fez exame. Então a gente consegue identificar um animal que acaba abortando, depende o período ali, 4, 5, 6 meses, a gente já desconfia dessa doença. A gente coleta sangue do animal, manda para o laboratório e já vê o resultado. Só que, infelizmente, essa não tem cura. Não tem vacina para a gente prevenir. Então, um animal positivo de neóspora, a gente acaba optando em eliminar esse animal. Porque a chance da filha desse animal ser positiva, por exemplo, você inseminou um sêmen sexado naquele animal lá, um sêmen lá de touro top 1 lá do mundo em qualidade, e é uma fêmea que vai nascer. A chance dessa fêmea ser positiva para essa doença passa dos 70%, 80%, né? Então a gente não vai querer ter um animal que vá transmitir doença para as filhas, né? A gente acaba optando em fazer o descarte precoce desse animal, né? Então às vezes tem animais de primeira cria produzindo muito bem, mas pela doença a gente acaba tendo que optar em eliminar, né? Então são as principais que eu vejo hoje dentro da propriedade relacionada com a reprodução.